Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre as divisões oficiais do Brasil, as regionalizações implementadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido com o nome de IBGE. A princípio, nós precisamos lembrar que o Brasil existe diversas formas de regionalização, que vão desde as divisões oficiais, que é o que nós vamos falar no canal, perfeito, e nas próximas aulas aí falamos da regionalização de planejamento, geoeconômica e IDH, e claro, a regionalização morfoclimática. Vamos, a princípio, a um conceito básico, que nós precisamos lembrar nessa nossa aula. Primeiro, nós precisamos lembrar que regionalizar, ou regionalização, é a divisão territorial perfeita em regiões, de acordo com diferentes critérios. É como a gente percebe, por exemplo, a divisão do Pará em mesorregiões. Tudo bem? É nesse contexto que nós precisamos recordar que houve um critério para dividir o estado do Pará em Baixo Amazonas, em Marajó, perfeito, em questão da metropolitana de Belém, região metropolitana de Belém, o Nordeste paraense, Sudeste paraense e, claro, o Sudoeste paraense. Então, regionalizar isso é dividir um território de acordo com diferentes critérios e diferentes finalidades. Não esqueça que região já vai ser uma área, ok? Com características próprias. Pode ser o gênero de vida, que são as formas de viver, aspectos naturais, traços culturais e relações socioeconômicas. E como já falei anteriormente, o Brasil possui diversas formas de regionalização, de acordo com diferentes critérios. E a primeira que vamos falar nessa aula de hoje são as divisões oficiais do Brasil. Não esqueçamos que as divisões oficiais do Brasil são 3, ok? Nós vamos ter as divisões oficiais de 1946, que se baseou no conceito de região natural, a divisão de 1969, que se baseou no conceito de regiões homogêneas, e, claro, nós vamos ter a divisão de 88, que também se baseou exatamente no conceito de regiões homogêneas. Observe que o mesmo território sendo dividido sob diversas formas. E agora nós vamos entender uma por uma. A primeira delas é exatamente a questão da regionalização de 1946, ok? Divulgada proposta em 45, mas divulgada em 46. O contexto que o IBGE surgiu em 1938, o critério utilizado nesse momento foram os aspectos naturais, ela ficou conhecida como a primeira divisão oficial do Brasil, ela se baseou no conceito de região natural e ela dividiu o Brasil em 5 regiões. Então confira, nós vamos ter Sul, que naquele momento São Paulo fazia parte, perfeito? Vamos ter o Norte, ok? Observe que nesse momento não tinha Tocantins, tudo bem? Beleza? Não existia Roraima, Rondônia, eram territórios federais, tudo bem? Nós tínhamos o Leste, dividido em Leste Setentrional e Leste Meridional, e tínhamos o Nordeste, dividido em Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental, e o próprio Centro-Oeste, que naquele momento, até então, era composto apenas por Goiás, perfeito, e Mato Grosso, que ainda não era dividido. E um fato interessante é que nesse momento o Distrito Federal estava em Guanabara, no Rio de Janeiro. Um fato interessante que você precisa lembrar é que em 1941, portanto, surgiu a primeira divisão do Brasil, mas foi substituída em 45, acrescentando os territórios federais. 1942, por Fernando de Noronha, tudo bem? Exatamente aqui, em 42, ok? 1943, nós vamos ter o Amapá, território do Amapá, Iguaçu, Rio Branco, perfeito? Gaporé e Ponta Porã. Dando continuidade, nós vamos perceber que nós vamos ter a divisão de 1969, já um outro contexto. Ali era um contexto posterior à Revolução Industrial do Brasil. Aqui já é um contexto em que você tem um contexto conhecido como Guerra Fria. E no momento em que nós temos, exatamente, nós esqueçamos o regime militar no Brasil. Então ela surgiu exatamente no desenvolvimento industrial e urbano. Claro que a priori aconteceu aonde? No Sudeste brasileiro. Quais foram os critérios utilizados? O critério utilizado foram os aspectos homogêneos. Ou seja, as regiões foram divididas e os estados foram colocados numa mesma região obedecendo aos mesmos critérios, que tivessem os mesmos aspectos físicos e geográficos, aspectos demográficos, aspectos econômicos. Ela ficou conhecida como a segunda divisão oficial do Brasil. Ela se baseou no conceito de região homogênea, como acabei de falar, Então se considerou os aspectos físicos ou geográficos, demográficos e econômicos,
Tudo bem? E ela dividiu o Brasil em 360 micro-regiões, agrupada em 5 regiões. Observe lá, Norte, Sudeste, perfeito, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Observe algumas diferenças aqui. No lugar do leste, nós já passamos a ter o Sudeste. São Paulo, que fazia parte do Sul, passou a pertencer ao Sudeste. Já houve a mudança, né? Se você for perceber, do Distrito Federal, que estava em Guanabara do Rio de Janeiro, já passou para o estado de Goiás. Ok? Então nós vamos ter a segunda divisão oficial do Brasil. Dando continuidade, nós vamos ter a terceira e última divisão oficial do Brasil, que foi a de 1988. Ela surgiu paralelamente com a homologação da Constituição do Brasil, que aconteceu no ano de 1988. Ok? Os critérios utilizados foram os mesmos critérios lá da divisão de 1969, que foram os critérios homogêneos. Ok? Ela é considerada a terceira divisão oficial do Brasil, se baseou exatamente no conceito de região homogênea, também concentrando, né, aspectos físicos, geográficos, demográficos e econômicos. A partir dela você vai ter a criação do estado de Tocantins, observe aqui, né, você vai ter a extinção dos territórios federais, perfeito? E ela vai passar a dividir exatamente o Brasil também em 5 grandes regiões. Agora oficialmente dividido exatamente em Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Observe que os territórios federais foram extintos e no lugar desses territórios você teve o surgimento de novos estados. Perfeito? E você já vai passar a ter a divisão do estado de Goiás, perfeito? Onde a sua parte norte virou Tocantins, assim como a divisão de Mato Grosso e a sua parte sul virou Mato Grosso do Sul. Ok? Essa foi a nossa grande aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.